Olá, minha linda, tudo bem? Eu sou a Aline Almeida da Multiplique Atelier. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu preparei para vocês uma aula muito linda. Olha que gracinha essa bolsinha infantil com a alça transversal regulável. Ela tem, olha, 2 cursores e ela tem uma abertura ampla com uma ferragem que é chamada boca de lobo. E aí dá todo esse charme na nossa peça e esse acabamento lindo. Olha que legal. Coloquei aqui na lateral um acabamento para colocar a alcinha. Toda essa peça eu vou ensinar para vocês nessa aula passo a passo. Mas antes eu quero pedir para você, se não for inscrito aqui no nosso canal ainda, se inscrever. Ativa as notificações para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. E se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente. Esse feedback é muito importante pro nosso trabalho, tá bom? Então vem comigo aprender essa peça? Então olha só, para fazer essa peça, eu cortei 3 vezes de 10 por 17 e cortei também, ó, 2 vezes de 17 por 17, tá bom? Cortei no tricoline. E já fiz aqui, ó, um quilt numa manta R2. Você pode fazer o quilt da sua preferência, uma tela C, um quilt livre, tá bom? Só para segurar aqui o tecido na sua manta R2. As mesmas quantidades e a mesma medida eu cortei no tricoline para o forro, tá bom? Nós vamos precisar também dessa ferragem para a boca de lobo, tá? Essa minha aqui tem 15 centímetros de largura, tá bom? Para fazer o acabamento das alças, eu cortei aqui 2 vezes de 12 centímetros com uma alça de 2 centímetros de espessura, tá bom? E vou usar aqui também 2 meia argolas também de 2 centímetros. Já trouxe pronto aqui uma alça transversal que eu já adiantei, porque eu já ensinei como fazer essa alça transversal lá no nosso Instagram, no IGTV, tá? Se você tiver dúvida sobre como fazer uma alça transversal com os mosquetins, corre lá no nosso Instagram para você aprender, tá bom? Vou precisar também de 35 centímetros de zíper e 2 cursores, tá bom? Esse tecido aqui é o tricoline comum, 100% algodão, que você compra assim, ó, ele vem, ó, em vários quadros, tá? O tecido, a parte do tecido que você adquire, ele tem vários quadros com vários formatos e estampa, utiliza muito para fazer aventalzinho, tá bom? E ele já tem esse quadradinho bonitinho. Esse tecido é lá do meu parceiro, a costura tudo tecidos, tá bom? O contato deles tá aqui na descrição do vídeo. Já as ferragens, alças e mosquetins, lá da lojinha da Jo, a minha parceira, tá bom? Corre também adquirir os seus materiais lá com ela, com desconto com a minha indicação. Eu vou iniciar pegando os meus 2 tecidos das laterais da minha bolsinha e vou já aplicar a alça com a ferragem. Eu vou localizar o centro da minha peça, eu vou dobrar ao meio e vou fazer um piquezinho. Vou pegar a minha alça e já vou passar aqui, ó, um regulador. Vou descer, ó, 2 centímetros, tá? Vou deixar 2 centímetros aqui sobrando do regulador para eu dobrar assim, ó, por cima, tá bom? Eu vou centralizar aqui na marcação que eu fiz, bem certinho, e eu vou costurar a lateral da minha alça, chegando aqui bem perto da ferragem. Eu vou trazer uma costura aqui pro outro lado e vou descer aqui a costura. Ele vai ficar desta forma, olha que legal. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, tá bom? Lembrando de respeitar, ó, a posição da estampa para ela ficar em pezinho. Feito isso, nós já vamos montar todo o fole do fundo da nossa peça. Então eu vou pegar aqui o meu corte referente ao fundo, tá bom? Vou colocar, ó, direito com direito e vamos costurar aqui com um pezinho de máquina. Você pode abrir, ó, e fazer uma costurinha aqui de pesponto, que já vai dar um reforço e fazer também um acabamento. Vou repetir aqui do outro lado, ó, direito com a minha alça para baixo com direito. Já ficamos com o fundo da nossa bolsinha dessa forma. Vou dobrar aqui ao meio, ó, localizar o centro da minha peça. Então, juntei aqui, ó, costura com costura e vou
fazer um piquezinho aqui. Respeitando também a posição aqui da minha estampa, também vou localizar o centro aqui embaixo. E vou colocar, ó, direito com direito, tá bom? Centralizar aqui nesse pique que nós acabamos de fazer. E eu vou começar costurando primeiro a parte aqui de baixo, mas eu vou parar antes de chegar a um pezinho de máquina aqui na lateral. E olha só, eu prendi aqui embaixo, mas eu parei, ó, faltando um pezinho de máquina aqui e um pezinho de máquina aqui, tá bom? E agora nós vamos subir essa lateral, ó. Ela vai encontrar aqui certinha, tá bom? Olha só. E aí nós vamos costurar aqui com um pezinho de máquina também. Reparem que aqui eu deixei o ângulo assim, ó, para que eu não costurasse o tecido aqui, tá? E aqui do outro lado nós vamos costurar também da mesma forma, ó. E ela vai ficar assim. E agora nós já podemos pegar o outro lado, da mesma forma, nós vamos localizar o centro aqui. E aqui embaixo também. Vamos colocar direito na nossa peça com direito. Alinhar o centro que nós marcamos aqui. Costurar primeiro aqui embaixo, deixando aqui a margem de um pezinho de máquina e aqui também a margem de um pezinho. E depois costurar as laterais. Olha que gracinha que ela já ficou. Você já pode virar a peça para o direito, tá? Nós vamos pegar o nosso zíper e vamos separar, ó, em duas partes, tá? Vou dobrar o meu zíper ao meio. Encontrar o centro dele aqui, ó, e eu vou fazer uma marcação. Nós não vamos dar pique no zíper, tá? Porque ele pode desfiar e acabar danificando a nossa peça, tá bom? Do outro lado aqui você já pode encontrar o centro também. Aqui nos meus espelhos, ó, eu vou dobrar, ó, costura com costura e encontrar o centro aqui dos dois lados. Vou pegar o meu zíper e com os dentinhos posicionados para baixo, tá? Então, ó, os dentinhos do meu zíper estão para baixo e com o direito do meu zíper com o direito do meu tecido, tá bom? Vou centralizar a marquinha que eu fiz aqui com o pique que nós fizemos e vou prender aqui com uns grampinhos. Aqui na lateral, nós vamos encontrar o centro aqui em cima também, ó. E nós vamos prender o nosso zíper até faltar aproximadamente um dedo, ó, para chegar no centro, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa. Nós vamos costurar aqui em cima com margem de um pezinho de máquina, prendendo esse zíper no lugar e vamos repetir o processo aqui do outro lado. Lembrando de não costurar o zíper até o centro aqui da lateral, tá bom? Você vai parar a costura faltando um dedinho para chegar aqui no centro. Ele vai ficar preso dessa forma, ó. Eu não costurei até chegar aqui no centro da minha lateral, tá bom? Depois que costurarmos os dois lados do zíper, nós vamos reservar essa parte por enquanto e nós vamos montar o forro da nossa peça exatamente da mesma forma que nós montamos o corpo da peça. E olha só, já montei o forro da mesma forma que nós montamos o corpo, só deixei aqui no fundo, ó, uma abertura de mais ou menos uns 4 dedos, ó, que desce para eu desvirar a minha peça, tá bom? E agora nós vamos entrar com essa peça aqui, ó,
dentro do forro. Então, a minha peça tá com o direito para fora e eu vou entrar com dentro do forro que está aqui do avesso pra mim, tá? Então, você vai entrar com a peça dentro do forro. O zíper, joga bem ele lá pra baixo, tá bom? Joga ele bem lá pra baixo, ó, pra você não costurar a lateral aqui que nós deixamos sem prender. E você vai alinhar, ó, costura com costura. E nós vamos fechar aqui toda essa boca, com margem de um pezinho de máquina. Então, olha só, costuramos toda a volta. E agora, por essa abertura que nós deixamos, ó, você vai desvirar a peça. Eu vou juntar toda a peça aqui que tá aqui dentro e vou puxar ela aqui pra fora. Aqui onde ficou a abertura, você pode alinhar certinho as bordinhas pra dentro, ó, e nós vamos passar uma costurinha aqui na beiradinha. Vou jogar tudo lá dentro, puxa bem o seu zíper para fora. Reparem que ficou aqui, ó, um espaço entre um zíper e o outro, tá bom? Esse espaço vai ser necessário para nós passarmos a ferragem para fazer a boca de lobo, tá bom? Então, nós vamos, ó, acertar bem o tecido do forro para baixo, tá? Vai fazendo assim, ó, para ele ficar bem acertadinho para baixo. E eu vou prender ele bem esticadinho aqui, ó, com alfinetes. Ó, para ele ficar bem esticado, eu vou prender com alfinete em toda a volta. Depois que prendemos bem esticadinho o forro para baixo em toda a volta, nós vamos posicionar a nossa peça aqui na máquina e fazer uma costurinha, deixando aqui, ó, aproximadamente um dedo da margem aqui da onde começa o zíper, tá? Então, vamos deixar aqui um dedo, fazer um barrado em toda a volta. E olha só, vai ficar então com um barradinho, ó, em toda a volta, tá? Aqui nesse espaço que ficou, ó, entre o zíper, nós vamos abrir os pontinhos. Separei o forro do tecido principal. E por essa abertura que nós fizemos, nós vamos passar então a ferragem que vai fazer o formato da boca de lobo, tá bom? Você vai passar, ele tem esses acabamentos aqui, ó, nas pontas, que é justamente para não rasgar, tá? E nós vamos passar, ó, primeiro de um lado. Nós vamos entrar ele aqui, ó, pela abertura e ele vai chegar até aqui o final. E depois nós vamos passar o outro lado, tá? Então, vamos entrar com a ponta aqui dentro. A ferragem vai encontrar pontinha com pontinha aqui, ó, bem certinho, tá? Bem justinho. Aí você vai acertar bem bonitinho. Aqui onde ficou a abertura que nós fizemos para passar a ferragem, você vai acertar bem margem com margem aqui, ó, deixando o zíper para fora. E vamos fazer uma costurinha aqui na bordinha. Então, ó, fiz uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, e já fechei a abertura. Eu tinha aberto do outro lado aqui também, pra eu conferir a ferragem. Já fechei da mesma forma, tá bom? E agora nós já podemos passar os cursores, ó. Você vai juntar a pontinha aqui do zíper. Ponta com ponta. Vamos passar primeiro um lado do cursor. Chegar aqui do outro lado, ó, nós vamos entrar com um outro cursor, que nós vamos ter 2 cursores nessa peça. Olha que gracinha, com o zíper fechado, a ferragem faz ela ficar nesse formatinho bonitinho, ó.
Olha que legal. E aí você pode puxar essa ferragem aqui pra fora, que é onde nós vamos prender a alcinha, tá bom? Mas primeiro vamos fazer um acabamento aqui, ó, na pontinha do zíper. Para fazer acabamento aqui na pontinha do zíper, eu vou usar essa ferragem aqui, ó, que ela parece um jacarezinho, tá vendo? E ela dá um acabamento super charmoso na ponta do zíper, ó. Essa minha aqui, ela tem exatamente o mesmo tamanho, a mesma largura do zíper, que é 3 centímetros, tá? Essa mesma ferragem pode ser utilizada para fazer acabamento de alças, tá? Ela é muito legal. E aí você só aperta ela aqui, ó. Ela tem uns dentinhos, você aperta bem ela aqui. Você pode vir com um alicate e apertar para ficar bem firme aqui no lugar. Ó, eu aperto o centro e aí eu aperto também um pouquinho as laterais, ó. E olha que lindo que fica o acabamento com essa ferragem. E agora, só colocar aqui a nossa alcinha, ó. E tá pronto a nossa bolsinha aqui, a bolsinha infantil, com a alcinha transversal regulável e com a boca de lobo. Aqui você abre os dois zíperes e ela fica com uma excelente abertura aqui para a criança pegar o que ela quiser aqui dentro, tá bom? Para fechar, ó, só pegar as laterais, trazer para o centro e fechar o zíper, ó. Olha que gracinha que fica o acabamento dessa peça, utilizando a boca de lobo, essa ferragem linda para fazer o acabamento do zíper. Olha que legal como que fica as laterais. Fica uma peça super charmosa, não é mesmo? Para você incluir aí no nicho e atender, agradar demais a sua cliente. Então é isso. Essa é a aula de hoje. Que Deus abençoe muito vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.